As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Administrador de empresas, gestor de bancos e advogado, João Vanzeler esteve ligado ao maior banco do mundo, fundou e geriu bancos em Espanha e Angola, trabalhou nos mídia, tendo dirigido meios e sido o segundo maior acionista particular da TVI, fundou o Banco Alimentar contra a Fome, explorou uma quinta vinheteira no Douro e um pouco por todo o mundo cruzou-se com grandes vultos como Nabokov, James Baldwin, Savimbi, Amália, Antenor Patinho, Sá Carneiro ou Jorge Amado. Uma vida cheia e aventurosa onde chegou a ter quase tudo e algumas vezes teve de recomeçar do zero. Nos últimos anos tem estado a escrever a sua autobiografia e depois de Johnny Boy e Young Johnny, lança agora Johnny Man, retratando sobretudo a sua vida em Lisboa, Luanda e Londres, de 1970 a 1975. Olá, João, e bem-aja por ter aceitado este convite. Mais uma vez, bem-vindo de volta à Rádio Observador. Muito obrigado pelo convite. O João esteve aqui há 5 anos, em dezembro de 2019, portanto já há 5 anos, a falar da primeira parte, desta da Johnny Boy, Porto, anos 40 e 50. Mas isto é um bocadinho também a sua casa, porque o João já colaborou com o Observador, quando o Observador, há uma década, quando apareceu, ainda era o Observador Online. Escrevi alguns artigos para o Observador, alguns engraçados. Quando eu viajo e acontecem coisas que me chamam a atenção, escrevo e tenho particular prazer em escrever no Observador, porque, enfim, percebo muito bem a linha editorial desta equipa. E, por outro lado, tenho um interesse que nenhum outro meio que não seja digital tem, que é que o escrito permanece. Exatamente. Não morre. Incrível. O jornal impresso morre. É verdade. É preciso dizer que esta biografia, isto é um género mais memorialista do que propriamente diarístico, não é? Estes seus livros, já está uma trilogia, vai haver mais, porque ficamos aqui em 1975. É um género que não é muito bem quisto em Portugal, a biografia. No mundo anglo-saxónico gostam muito e leem muito. A Inglaterra, como lá viveu muitos anos, sabe que todas as semanas saem biografias, mas cá não muito. É sempre um risco escrever uma coisa destas? O memorialismo é uma prática anglo-saxónica, ou seja, encontra muito memorialismo nos Estados Unidos e no Reino Unido, sobretudo, muito menos na Europa propriamente dita, na Europa continental. Sim. E, enfim, eu tive uma forte influência anglo-saxónica na minha educação, por vários motivos, enfim, por causa eu sou do Porto, não é, como sabe, e enfim, eu vivi muito o mundo do vinho do Porto, onde havia muitas empresas inglesas, muitas famílias inglesas. Eu sou parente e primo de algumas das grandes famílias inglesas que estão na área do vinho do Porto, e portanto eu vivi muito uma grande parte da minha vida no entorno britânico. Exatamente. A sua cultura é muito anglófila, portanto, é muito... Sim. Apesar de que, enfim, para uma pessoa que enfim, na minha geração, a primeira língua estrangeira que se aprendia no liceu era o francês. Portanto, eu sou bilingue em francês, na realidade sou bilingue em inglês. Sim. Eu ainda sou desse tempo também. Era francês que a gente tinha obrigatoriamente, o inglês foi depois uma novidade. Exatamente. E curiosamente a minha mãe fez muito bem connosco, todos os 6, meteu-nos no International House a aprender inglês à parte, porque ela dizia mesmo, isto já há 50 anos, mesmo o inglês dos colégios, das escolas, não é tão bom como estar no instituto a aprender a dialogar. E assim foi. E tenho filhos que foram se doutorar nos Estados Unidos, portanto, quer dizer, ainda bem que houvesse, também fiz isso com os meus filhos, houve esse cuidado. É muito engraçado porque aqui, João, eu, ao ler este seu livro, reparei que escreve as memórias com muita sinceridade. É uma coisa que até o José Manuel Fernandes também reparou e falou no lançamento, na Gulbenkian, com muita sinceridade, o que também não é muito vulgar, sem desculpar nada, sem fazer juízos de valor, incluindo em temas menos confortáveis, como, por exemplo, o fim do primeiro casamento. Aliás, depois o João fala disso, que lhe deve ter custado, mas fala disso, nota-se. Eu até reparei neste pormenor curioso do casamento, que foi assim com o filho dos Duques de Palmela, que depois, uma capela, que depois herdeu daí 11 anos, com padre, depois deixou de ser padre daí 11 anos, e o casamento também não durou muito mais, e portanto foi tudo um renovar de um ciclo depois que teve, que depois, graças a Deus, correu bem. Mas são temas menos confortáveis. Angola, para si, por exemplo, que foi uma grande paixão que teve, é hoje um tema
menos confortável, ou a banca é hoje um tema menos confortável para si, ou não? São duas questões diferentes. Sim. Enfim, a questão de Angola, eu fui para Angola em 1968 pela primeira vez, enfim, ia acabar o curso de Direito e fui convidado para chefe dos serviços de imprensa, rádio, difusão e televisão de Angola, onde estive, ocupei esse posto entre 1968 e março. Dois anos e tal, 2 anos e meio. Sim. Mas adorou a incumbência e o trabalho e a vida e o trabalho. ambiente. O trabalho nessa altura permitia-me a imersão na cultura, na cultura angolana, a verdadeira cultura africana. E eu conheço, nesses 2 anos e meio, eu percorri Angola de Cabinda ao Cunene, percorri de leste a oeste, norte a sul, enfim eu conheço grande, praticamente. É uma escala diferente de Portugal. Achei muito interessante todos os elementos, as práticas religiosas, as práticas de feitiçaria, as práticas, as práticas culturais em geral, e a conclusão foi que quanto mais sabia, menos sabia. Quanto eu mais percebia, como menos jangava. Exato. Porque este abismo cultural que existe entre o mundo ocidental, diversos mundos, entre os mundos diversos, enfim, nós temos um abismo cultural entre Portugal, entre a Europa e os países asiáticos, por exemplo. Eu acabo de vir chegar de Taiwan, por exemplo, e fui encontrar um mundo que é muito... Eles não nos entendem a nós, eles não nos entendem a nós, a gente não nos entende a eles. E, portanto, os eslavos, nós classificarmos, às vezes avaliarmos o comportamento dos eslavos é um bocadinho arriscado, porque temos tendência a ser um pouco superficiais em relação a um mundo, a uma cultura onde a qualidade da literatura, a qualidade da música, a qualidade, enfim, de pensadores muito, muito significativos, é realmente fora de série. No entanto, o russo em geral é uma pessoa rude e difícil de a gente se conviver com eles. A África, os africanos é a mesma coisa. Há um abismo cultural muito importante e é preciso absorver aquele modelo de sociedade, e quando se absorve aquele modelo de sociedade, fica-se subjugado por uma espécie de paixão, tal como se fosse uma mulher sedutora. E foi como aconteceu, de facto. Eu fiquei enfeitiçado por Angola, que é a palavra que eu posso usar. O espaço, as pessoas, a natureza das pessoas, a terra vermelha e os céus. Sim, os céus, por sol, enfim, a xana infinita, a fauna, as pessoas, porque fala-se, é muito esta coisa do branco, do preto, do azul, do amarelo, etc. Eu nunca tive qualquer, enfim, percepção de racismo em Angola, nunca tive. E havia uma fusão social real muito importante. Enfim, o racismo começou-se a sentir em Angola, sobretudo a partir de 74, por aí, e foi o racismo um bocadinho ao contrário, ou seja, não era propriamente o racismo. É claro que havia questões de racismo branco, em determinadas zonas de Angola bastante limitadas. Havia bolsas, enfim, era gente que, sobretudo no cenário do café, que exploravam os trabalhadores, que eram em grande número. Mas, por exemplo, a Companhia Agrícola de Angola, que era a maior empresa de café do mundo, hoje em dia Angola praticamente não produz café, andava ali entre o segundo e o terceiro e o quarto maior produtores do mundo, Angola, e em Angola estava a Companhia Agrícola de Angola, a CADA, que era a maior empresa de café do mundo. E aquilo era uma espécie era muito interessante, porque o modelo empresarial e o modelo de emprego que existia incluía uma série de aspectos, enfim, que se podem chamar tipicamente colonialistas, ou seja,
havia escolas, havia hospital, havia clubes. As roças, São Tomé, ou como esses sítios, sim, também tinham isso, não é? São Tomé é um fenómeno diferente. Aguizés e coisas tinham isso, sim. Tinham um hospital, tinham coisas, tinham escola. Tinham tudo, tinham tudo. As cantinas. Campos desportivos, etc, etc. E enfim, as habitações, as moradas de toda aquela gente eram, enfim, muito satisfatórias e aquilo tinha 18 mil empregados, sabe? E, portanto, 18 mil empregados. E era um grande cliente do Banco Interunido, que foi o banco pelo qual eu liderei entre 1973 e 1975. E pelo Citibank, pronto, exatamente. Exatamente, em que o Citibank tinha 45% do capital, o Banco Espírito Santo tinha outros 45%. Foi uma aposta extraordinária do maior banco do mundo querer apostar com um banco local em Luanda. Luanda era mesmo, Angola tinha mesmo tudo para ser um grande país, talvez o maior país da África subsaariana. Sim, é curioso. Eu acho que ainda tem, a nível de recursos ainda tem. Só que os recursos estão lá, mas estão por explorar. É isso. Neste momento. Não estão maximizados de maneira nenhuma. Mas a aposta do Citibank em Angola é uma questão que realmente merece alguma meditação, porque como é que se percebe que, estando Portugal, que era um país colonizador, sim, já numa situação de instabilidade política, com Marcelo Caetano já num processo de decadência, a primavera da sua decadência de liderança política, como é que o maior banco do mundo, que faz sempre uma análise política, uma análise do risco político de cada país, onde investe, não só empresta dinheiro, crédito, mas uma coisa muito mais séria é introduzir capital, é investir capital. Foi o caso, o segundo maior investidor. Exatamente. É impressionante. Num país... E porquê? Eu suponho, há várias razões. Primeiro, havia o prestígio da família Espírito Santo. O Manuel Ribeiro Espírito Santo Silva foi uma pessoa que tinha uma capacidade de liderança extraordinária neste Banco Espírito Santo, que existiu até 1975, até à sua nacionalização, e, enfim, os empregados, aquilo para eles era a família, enfim, foi um comentário que me foi feito por muita gente ao longo de muitos anos, até na apresentação do livro apareceram-me alguns, olha, eu era empregado de balcão, era empregado dos câmbios, era empregado disto. E sentiu-se, enfim, eu tive algumas conversas muito curiosas sobre esse sentimento de estar melhor no banco do que na própria casa. Em casa. E uma coisa que acontecia, que era realmente curioso, era que quando havia as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, os ministros das Finanças, isto no tempo da ditadura, os ministros das Finanças e os governadores do Banco de Portugal, quem é que levavam consigo? Manuel Ribeiro Espírito Santo Silva. Porquê? No banco privado, não é? No fundo, é impressionante. Porquê? Porque o prestígio era colossal. Que se manifestou em diversas circunstâncias. Por exemplo, uma coisa que aconteceu em 1973 foi o Banco Espírito Santo ter constituído um banco, ter feito parte de um banco em Londres, um dos acionistas, eram 7 ou 8, que eram os maiores bancos do mundo. Ora, em 1900... Libra Bank, exatamente. Os maiores bancos do mundo, enfim, estavam bancos japoneses, bancos americanos, o Chase, enfim, o Chase era o maior acionista, o Chase Manhattan, hoje em dia Morgan Chase, não é? Exatamente. E o Besco. E o Besco. E o Banco Espírito Santo. Porquê? Credibilidade, confiança. Prestígio. E, portanto, os americanos foram um bocado arrastados por isso. Eu vivia o projeto desde o princípio, ainda em Lisboa, tinha acabado de entrar para o banco e depois, enfim, por várias circunstâncias, acabaram por me convidar para liderar aquela equipe. É extraordinário porque fala muito aqui da família Espírito Santo, com quem diz tem um respeito e uma admiração infinita. Até 1975 o João conta que foram seus heróis como amigos, como patrões, como colegas. O mundo bancário era muito representado por este clã Espírito Santo, mas tem uma dor de alma hoje, quando vê a situação hoje de toda esta confusão à volta do Ricardo Salgado e não sei o quê. Quem não tem. Sim. De modo especial o João que conviveu com ele. Era amigo dele, era amigo do Ricardo Salgado, etc. E era amigo daquelas pessoas todas, não é? Portanto, foi uma dor muito grande ver o que aconteceu. Mas olha que os sinais já vinham de há muito tempo, muito antes, já vinham desde os anos 80, que já havia sinais de subcapitalização, ou seja, o banco não estava capitalizado, cresceu,
e sem como capitalização. bolha, Mas enfim, exatamente. nesta época que nós estamos agora aqui a ver, que é o 70 a 75, não. Era uma instituição de uma solidez toda à prova, exatamente. E uma referência, respeitadíssima, uma referência. E uma referência. O mundo financeiro de hoje, diz o João, escreve aqui, perdeu a essência humanista que conheceu. E o João ainda conviveu 30 anos com este modelo antigo. E os desafios continuam. Agora vem a inteligência artificial. O João fala muitos exemplos muito curiosos de quando esteve ao balcão e as pessoas... Havia aquela conversa com o cliente e não sei o quê. Isto hoje perdeu-se quase completamente. E agora com a inteligência artificial vamos ser atendidos por robôs e isso tudo. É outra dor de alma que tem. Não é propriamente uma dor de alma, quer dizer, o mundo evolui e a gente tem que acompanhar a evolução do mundo. E no caso do sistema financeiro internacional, o que acontece é que as alterações foram radicais a partir sobretudo do final dos anos 80, enfim, entre múltiplas modificações que o mundo financeiro sofreu. Hoje em dia entramos já num patamar em que eu acho que os próprios líderes nem sabem bem o que é que se passa, nem sabem bem a natureza do negócio em que eles estão metidos. Exato. Os tempos mudam. Vamos acompanhá-los da melhor maneira possível. No fundo, passou 2 anos e meio como um pássaro feliz em Angola, são palavras suas, desde o inverno de 68. E depois este livro começa, são 500 páginas, aproveitou até estar a recuperar de uma ruptura no tendão daqueles para estar há 4 meses em casa a escrever isto e arrancou com este livro, de facto. Depois de ter sido lançado aqui na Fundação Gulbenkian dia 17 e depois também com o vídeo do Marcelo Rebelo de Sousa e tudo, do Presidente, vai ser lançado na UCAN? Vai conseguir que ele seja lançado na Universidade Católica em Angola? Gostava? Eu tenho uma... Enfim, sinto-me... Eu tenho uma bela coleção de livros sobre Angola. Tenho uma biblioteca de 300, 400 livros, que alguns deles são muito difíceis de encontrar. Enfim, não me fica bem falar nisso, mas eu fui um animador de uma revista chamada Revista Turismo, que eu, enfim, fui procurar encontrar um espelho do National Geographic até certo ponto, e que tem, enfim, onde colaboraram os nomes de referência da cultura angolana daquele tempo. Eu tenho a coleção completa disso, por exemplo, portanto isso não existe em parte nenhuma. Claro. Só conheço uma pessoa que tem essa coleção completa. Então isso devia estar numa biblioteca, numa coisa... Há muitos anos que eu estou à procura de entregar essa biblioteca a Angola. Creio que agora há uma luz à fundo do túnel, e eu gostava de efetivamente doar essa biblioteca à Universidade Católica de Angola. Nunca mais voltou lá, depois de 75? Nunca mais voltei, tive muitos desafios para voltar. Na altura era para ir, e depois em Nova Iorque disseram não, já não vais, que aquilo de facto ficou muito confuso. Não foi assim. Quer dizer, e era procurado? Quando eu fui a Nova Iorque, fui para tentar abordar a situação. Já tinha sido o 11 de março, o Banco Espírito Santo já tinha sido nacionalizado, os bancos portugueses já tinham sido nacionalizados, 11 de março de 75, e, portanto, estabelecer um plano, mas eu continuava, as responsabilidades mantinham-se. E, portanto, eu comprei o bilhete de volta, só que já não pude voltar. Quando eu quis voltar, acharam melhor que eu não voltasse, porque senão... Quer o João, quer o António e o Espírito Santo já eram foragidos, procurados por ter... Não, foragidos não eram... Eu não fui foragido, até porque fui... O António Espírito Santo, sim, esse teve que enfim, teve uma saída muito aventurosa através do Sudoeste Africano e para a África do Sul. Eu fui para Nova Iorque, uma viagem absolutamente normal para reuniões, não só com bancos em Nova Iorque, com o Citibank em Nova Iorque, que eram os meus acionistas, mas com outros bancos, enfim, nomeadamente em Chicago e em Los Angeles e em São Francisco. Mas depois é que já não aconselharam a não regressar. E depois, quando eu era para regressar, eu já tinha voltado e havia Londres, ia regressar a Luanda via Londres, Joanesburgo e o Sudoeste Africano, hoje a Namíbia. E na véspera de eu embarcar, ouvi uma notícia na BBC, eram 11h20 da noite, um feature sobre, enfim, uma peça sobre Angola, em que eu ouvi que o António Espírito Santo e eu tínhamos fugido e queriam-nos capturar, digamos assim. Portanto, recomendável, não apanhei o avião da South African Airways no dia seguinte. Sabe? Muito bem, João Vanzeler, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos à conversa, até já. Até já.
E estamos a conversar com João Vanzeler, gestor, banqueiro e advogado, que nos traz o terceiro volume da sua autobiografia, cobrindo o período entre 1970 e 1975, que passou sobretudo em Lisboa, no Porto, em Luanda e em Londres. Estamos ainda a falar de várias... Estamos a pegar assim em momentos deste seu Journeyman, Lisboa, Porto, Luanda e Londres, 70-75. Tem 3 partes. A primeira parte arranca na Primavera Marcelista, fala muito deste mundo da banca, como Helena Matos dizia, é um mundo de silêncios, que aqui é um bocadinho contrariado, porque conta muito este mundo dos empresários do Norte, este país jovem que na altura era. Escreve muito sobre os bastidores dos bancos em diferentes geografias, que é muito curioso, a família Espírito Santo, o mundo financeiro. Na parte segunda está então em Angola, tem este grande anseio tem Angola sempre, o João mostra a Angola na mente e no coração. Angola era Portugal, na altura, claro, vive lá neste período. Como vi depois num lançamento, amou 2 vezes esta cidade de Angola, a primeira nos anos 60 e a segunda agora, então, neste período, 73, 75. Há um tema que perpassa todo este livro, que é o João, não sou político, e o José Manuel Fernandes também lembrou isso no lançamento, não sou político, não tem estas paixões políticas, estes juízos que faz. Os livros que há sobre Angola, e que o João tem muitos, já percebi, são escritos por militares, por políticos, retornados, ficcionistas, analistas, mas aqui o João retrata a história isento daquela paixão política. Isso é muito importante porque é um registro que fica, até para as gerações futuras. O registro, se calhar, vale a pena para as gerações futuras, precisamente porque a política não é a minha praia. Eu enfim, estou bem informado, mas normalmente não entro no debate político, nem na discussão política, nem exprimo opiniões políticas. Mas, obviamente, que a política veio ter comigo. Cruza, claro. A política veio ter comigo. Porquê? Porque, devido ao poder dos acionistas, enfim, a importância dos acionistas do Banco Interunido em Angola, entre 1973 e 75 foi esse período. Repare, o crescimento económico, Angola devia estar entre o segundo e o terceiro, ou o primeiro mesmo, enfim, os números variam em ritmo de crescimento económico, de 10, 12, 15% ao ano. Enfim, era uma coisa, hoje em dia, enfim, impossível de replicar. E, portanto, havia uma cegueira total em relação às contingências que teoricamente poderiam ser visíveis, mas que nem os americanos, nem os acionistas americanos, nem os acionistas portugueses, nem eu era um independentista, eu queria adquirir a nacionalidade angolana, se aquilo corresse bem e tal, enfim, a paixão era tal e a vontade de lá estar, e eu gostava tanto daquele país, como gosto, enfim, claro. Tenho uma visão diferente, que nunca mais lá voltei desde 75, mas viver aqueles personagens que ocuparam o poder a partir de julho de 1975 até o dia que eu deixei Luanda para ir a Nova Iorque, que depois não pude regressar, que foi em 30 de maio de julho de 74 a maio de 75, foi realmente uma coisa extraordinária, porque o que é que aconteceu? Aconteceu que houve 1 milhão de deslocados. Ou seja, quem é que eram os deslocados? Eram os cabo-verdianos, primeiro, porque os cabo-verdianos não foram muito bem tratados pelas forças políticas prevalecentes naquela altura, e, portanto, tiveram que regressar à sua terra. Houve 500 mil que veio para Portugal, mais ou menos 500 mil de pessoas que veio para Portugal, 250 mil foram para o Brasil, 250 mil para a África do Sul. Fora, nunca se conta com os subúrbios, porque nos subúrbios vivia um número indeterminado de pessoas. Seriam 200, 300 mil, 400 mil, não se sabe. É brutal. O que é que eles fizeram? Ou foram para o centro das cidades, ou foram para as suas terras no interior. E, portanto, num espaço de menos de um ano, houve deslocados no número de cerca de 1 milhão de pessoas. Depois, como a economia estava muito vibrante, o que é que se deixou para trás? Deixou-se para trás um património económico colossal. Houve um estudo num capitão de fragata, chamado Sarmento, que fez em 2019 uma equipa, foi buscar umas estatísticas de uma Secretaria de Estado dos retornados, foi uma Secretaria de Estado que durou muito pouco tempo, em 1976, creio eu, 75, 76, mas que tinha estatísticas, tinha uma série de quadros avaliando as empresas, enfim, o universo empresarial de Angola. Esse senhor fez um estudo em que concluiu que aos valores de 2019
o valor das empresas existentes em Angola em 75 era cerca de 240 mil milhões de euros. 240 mil milhões de euros. Supostamente o investimento que havia na altura e o em que todos poderia os setores, ter... porque a economia era Sim. pujante, não é? Claro. Agora, a fé até ao fim foi total. A fé do Citibank, João, anda para a frente, não pares. Tivemos uma Assembleia Geral precisamente na sede da CADA, na Gabela, nos primeiros dias de março de 75, em que todos os pontos da agenda foram aprovados, incluindo a abertura de uma agência na cidade do Uambo, que naquele tempo se chamava Nova Lisboa, que foi o presidente do banco, era o António Espírito Santo, e eu fomos abrir aquilo, foi uma festa. Foi cerca de 6 ou 7 dias antes do 11 de março. É impressionante. Porquê? Pensa-se, porquê? Mas já havia sinais de agitação, mesmo da sociedade angolana. À porta, as cenas à porta. Os três movimentos. Aqui tem fotografias. Os três movimentos de FNLA, MPLA. Os movimentos políticos, MPLA, FNLA e UNITA. Andavam, enfim, e depois libertaram, o Rosa Coutinho resolveu libertar os presos e portanto, enfim, gerou-se a confusão delinquentes na rua, etc. E, portanto, gerou-se ali um caos. Um caos que dentro do ar-condicionado a gente não dava por ele, porque as empresas continuavam a querer investir. Há coisas espantosas, por exemplo, a história da Selangol foi o caminho de ferro de Benguela tinha a maior plantação de eucaliptos do mundo. E então decidiram importar uma fábrica de pasta de papel. E então chegaram os barcos, assim, portanto, chave em mão, a operação foi feita no meu banco, enfim, a importação, todo o processo, a fábrica foi construída, foi embarcada em Itália e veio para Angola. E chegaram 2 navios. E quando chegaram os navios, já andava tudo numa grande agitação em Luanda, muitos tiros e muita coisa nas ruas e tal. E eles não desembarcaram? Não desembarcar a mercadoria, porque reuniões lá no banco entre os comandantes dos navios e a administração do Caminho de Ferro de Benguela, enfim, e nós que estávamos ali no meio daquela operação. E eles decidiram não desembarcar a mercadoria. Então a mercadoria andou, a fábrica de pasta de papel... Em 2 navios, ao largo? Em 2 navios ficaram nunca agostaram e decidiram decidiram ir embora. E andaram 3 anos com a fábrica de pasta de papel os italianos a tentar vendê-la. Foram para a Holanda, foram para a Inglaterra, foram para os Estados Unidos e ao fim de 3 anos sabe o que é que aconteceu? É só Porcel. É de São Marcelo hoje, engraçado. Veio para cá. Porquê? Porque a Sociedade Financeira Portuguesa, que era uma entidade financeira que era do Estado português, tinha uma participação nessa empresa subsidiária dos Caminhos de Ferro de Benguela, que enfim, tinha uma pequena participação. E por algum motivo que eu desconheço bem, não sei qual foi o mecanismo, a fábrica veio parar a Portugal e é só Porcel. Incrível. Ao ler o seu livro, primeiro há uma coisa extraordinária da parte das músicas, dos filmes, dos atores, que o João vai sempre relatando, vai pondo sempre o contexto, e é um contexto que eu gosto muito, que eu conheço estes discos, conheço estas músicas, é muito bom, diz-me muito. As gerações futuras espero que depois vão ouvir, isto devia ter uns QR codes para eles ouvirem o que é que estamos a falar, quando falo do Dark Side of the Moon, ou quando falo de Jim Morrison, quando falo de tanta gente. Os Pink Floyd no Dark Side of the Moon incrível. É curioso. Porque, e o Braga Macedo não perdoou. Não, porque era realmente o Dark Side of the Moon. Eu transcrevo no livro a letra toda? Uma parte da letra de um dos que até diz, o Vasco Caçamor é que devia ter traduzido isto. Não, mas é uma letra extraordinária. E de facto aquilo era o The Dark Side of the Moon, era o lado escuro da Lua, o outro lado da Lua. O lado oculto da Lua, exato. Porque foi um período muito, muito, muito difícil, muito difícil, mas que tem esta extraordinária contradição que a esperança nunca morreu. A esperança até ao fim nunca morreu. Mas isso tem mais a ver consigo ou com o país? Sim, era toda. Não, quer dizer, a maioria das pessoas, é claro que houve os retornados. Porque o João tem um retornados. O João já perdeu tudo, já ganhou tudo, quer dizer. Eu nunca falo em retornados neste livro. Pois não. Eu falo em deslocados
porque os retornados vieram, foi uma designação que se deu daqueles que vieram depois de Angola quando para as independências, sim. Mas, ponta aérea. Mas quer dizer, foi uma parte, sim. Foi metade. A outra metade, ou mais da outra metade, foram deslocados, mais 1 milhão de pessoas. Sim, exatamente. E repare que o que é que aconteceu disto? Houve um colapso da economia completa, não é? Sim, assistiu a este desmoronar, este desabar da sociedade. Desabar da sociedade e da economia. E depois as consequências disto foram de facto dramáticas, porque houve uma guerra que durou mais de 20 anos, uma guerra civil que durou mais de 20 anos e que fez praticamente 1 milhão de mortes. Exatamente. Portanto, é um período muito difícil de interpretar, que eu acho que à distância de 50 anos é possível falar disto, daqui há uns anos era muito difícil. Sim. Mas é possível falar isto com alguma frieza, eu acho. Estes relata alguns factos conhecidos dos bastidores da descolonização em Angola, foi muito importante isto. Tem estas cenas até curiosas da aterragem acidentada no Zaire, por exemplo, quando teve com o Mobutu, isto é extraordinário. A conversa em fevereiro de 74, aquela conversa do governador de Angola com o Marcelo, e acabou por Marcelo Caetano abandonar o governador um bocadinho, o Santos e Castro, à sua sorte. Ele, há quem diga que já na altura o Marcelo tinha perdido completamente o controle da situação, apesar destas promessas, e até havia um dia que estava agendado para esta autodeterminação, e havia estes movimentos de Angola e de Moçambique, mas depois acabou por não darem nada. Abandonou completamente à sua sorte, cruzou-se com personalidades extraordinárias. Este encontro com o Vladimir Nabokov é extraordinário, neste hotel em Montreux. Mas isso foi uma casualidade, que eu enganei-me no dia, cheguei um dia antes, eu ia para um seminário em Montreux, na Suíça. É extraordinário. E com o senhor sozinho ali, como eu, mandou-lhe um bilhete. E havia uma sala de jantar completamente vazia. E eu, enfim, montes de empregados à volta, com imensas reverências. Era um hotel onde eu nem sabia quer dizer, sabia que era o Nabokov, Montreux, Palácio, Lolita, mas não o conhecia de vista, não sabia da cara dele. Não fazia a menor ideia. Tinha lido o Lolita, aliás, nem tinha acabado o Lolita, não o adorou. Já sei. Não, francamente não. Pronto. Mas vinha um senhor, enfim, careca e tal, do outro lado da sala de jantar. Eu achei que eu sentia-me ali completamente só 2 pessoas a uma distância. Então, a sua generosidade é tão bonita. E mandei-lhe um bilhetinho. Por um criado. Gostava, se quiser fazer companhia, eu disse, não, você é que vem ter comigo. Eu sou mais velho. Que idade tinha o João na altura? 30? Que idade tinha na altura? 33 para aí? 30, ou 30 na época? 33, sim. Então veio e conheceu só mais nada Vladimir Nabokov, 1h30 inesquecível. Ele, aliás, ele morava naquele hotel e acabou por morrer lá, daí a uns anos. E que, muito bonito isto que diz, foi 1h30 inesquecível, que lhe disse, não abordou aquela hora, e disse que tinha sido uma coisa que ele disse, enviou-lhe depois que tinha adorado conversar consigo, gostou muito de conversar com ele, depois escreveu-lhe uma nota a agradecer, respondeu que com grande amabilidade, uma nota breve, que depois, uma nota que depois, entretanto, perdeu. Perdi. As tuas voltas não tem. O Vladimir Nabokov é um dos grandes escritores do século XX. É um dos grandes escritores do século XX. Era russo, pertencia, não era, enfim, pois fugiu da Rússia, foi viver para Paris, depois foi viver para Londres, depois foi viver para a América, e tem a sua bibliografia é extensa e de uma qualidade absolutamente excepcional. E tem um livro memorialista, que é das coisas melhores que para mim que ele escreveu, em que eu me revejo muito, porque também é a fuga ao caos, não é? Ele sair do caos para encontrar um destino. Enfim, até certo ponto é um espelho daquilo que eu vivi nesta altura. E, portanto, foi um encontro com os maiores escritores do século XX. Foi, de facto, o João escreve que esta conversa fez-me sentir inteligente e brilhante. O que já me acontece quando converso com alguém excepcionalmente inteligente e culto. É muito bom. Este livro está cheio destes encontros. A Amália Rodrigues, a Mary Martin, com quem viajou também, afinal era mãe do J.R., do Dallas, não fazia ideia. É incrível. O filho do Almada Negreiros também era seu amigo. Estes encontros com o Jonas Savimbi, com o Orlando Roberto, que foi presidente de Angola. Esta coisa com o António Espírito Santo nas oriveserias em Oxford Street à procura ele já tinha as contas congeladas, vendeu uma cigarreira em ouro maciço para ter dinheiro para pagar o Cumberland. É extraordinário, são as histórias, a história. Aquilo foi muito engraçado, porque o Jonas Savimbi era um tipo brilhante, e depois tinha uma atração mágica. Ele
era muito escuro e, portanto, confundia-se às vezes quando estava escuro, que não se viam-se os olhos. Ou quando sorria. Mas ele era um personagem que tinha um apelo mágico. E foram 3 dias inesquecíveis e que depois, de facto, enfim, eles excederam-se nos gastos. Nós não tínhamos dinheiro para pagar aquilo tudo e tivemos que ir vender a cigarreira de ouro do Espírito Santo, uma orivesaria para poder pagar a conta do hotel, porque já tinha as contas congeladas. É extraordinário. E uma atrás após a outra são histórias incríveis. É um livro extraordinário, este Johnny Man. Gostei muito também de ler este seu contacto com o Antenor Patinho, o liviano, o milionário, o rei do estanho, que o convidou para um grande trabalho, ficou muito entusiasmado e depois acabou por ficar tudo em águas de bacalhau, porque ele depois vendeu tudo. Este seu cruzamento com o Adnan Khashoggi também, era o homem mais rico do mundo naquela altura. Sim, mas não era fiável. Pois, e andou no Nabila, era fabuloso e famoso este teatro. Quem acabou por comprar esse barco? Foi o Donald Trump. Não sabia. Então, pronto, o seu dono. O Manuel Queiroz Pereira, outro grande homem com quem se cruzou também, fala de muitas coisas, muito curioso. Esta terceira parte tem então, é o Suave Milagre, como o João diz, já a terceira parte do livro já é entre junho e dezembro de 75. Esta alma errante que andou de um lado para o outro, em Londres, na Dinamarca, na Suíça, na Alemanha. Conta este episódio lindo da nota de 20 libras dentro do livro, porque passou mal, viveu numa mansarda em Londres e deitava-se mais cedo para não gastar no jantar Eu deitava às 6 da tarde, porque embora em Londres às 6 da tarde já é noite cerrada. Sim, mas eu, para evitar gastar dinheiro no jantar, metia-me na cama. Ali com aquele seu desenho com os bolsos por fora, o forro dos bolsos. E a senhoria tinha sido atriz de teatro e lia a sina. Era muito engraçado, de vez em quando ia lá bater à porta, porque andava muito ralado com o meu futuro, e dizia-lhe, então agora vê se mudou alguma coisa. E de facto um dia, enfim, estava um livro na mesinha de cabeceira, eu pego no livro, tinha lá uma nota de 20 libras. E eu fiquei tentado por aquela nota de 20 libras, francamente. O João explica, isto era para aí as despesas de uma semana, não é? Não era mas qualquer depois coisa. A minha consciência falou mais alto e resolvi dizer à senhoria que tinha encontrado uma nota de 20 libras dentro de um livro, que não eram minhas. E a senhoria, que eu percebi perfeitamente naquele instante em que esse diálogo ocorreu, pelo semblante dela, tinha sido ela que tinha lá posto as 20 libras. Para ajudar, muito a maneira british. A britânica aceitou as 20 libras sem qualquer comentário, porque achou que aquilo era se calhar intrometer-se na minha intimidade. E depois fez outra coisa engraçada, perdoou-lhe a última renda. Perdoou-me a última renda. Com a desculpa que já tinham pago por adiantado o seguinte. É muito bonito isso. Eu sou um homem generoso, é que reconhece um gesto de generosidade esse. Até que, não vou fazer um spoiler, há este encontro inesperado, a providência divina de facto tem-nos na mão, e quando já não tinha nada e estava a chegar às últimas de carteira, do dinheiro, de tudo o que tinha até para comer, e há este encontro na City, na Lombard Street em Londres, que depois muda outra vez a sua vida e pronto. Esse encontro, sabe, é um momento... é um momento que eu tenho na memória como se estivesse aqui a olhar para si neste instante. Eu tenho exatamente tudo gravado em 3 dimensões. Esta epifania. Porque eu ia caminhar pela rua fora, enfim, muito preocupado com ir para mais umas entrevistas, que a resposta era sempre a mesma e tal, mas sem êxito. Mas ia a caminho, eram 10h20 da manhã, e ia olhar para o chão e vinha outro senhor no sentido contrário, olhar para o chão também, perdendo os seus pensamentos. Sim. E que chocámos de frente, que é uma coisa que não acontece muitas vezes. Sim. Chocámos de frente, ele vira-se para mim, João. É incrível. Era um americano que me conhecia muito bem. Etc. E que deu novas oportunidades. Amanhã tens que ir ter comigo. É extraordinário. Eu queria aproveitar, não posso deixar de ler isto, que é uma coisa que eu achei muito bonita, João, estamos mesmo a terminar, esta oração, esta pagela que o João tem, do António Espírito Santo Silva, muito bonito, tem esta pagela consigo, manuscrita, esta caminhada, e é como homem de fé, portanto, um homem sempre com esperança, portanto, que faz parte da sua vida, marcação dos seus valores, e com este desejo que expressa neste livro, que a história não desbote, que não perca o interesse nunca.
Eu queria ler esta oração muito bonita que ele escreveu e que o João conserva com este Santo António, porque ele é António, não é? Um desenho do Santo António com o Menino Jesus ao colo e que diz... Está a minha secretária desde que ele faleceu. Aliás, tenho 2 orações, uma de cada lado, de vez em quando mudas de lugar. Vai fazer 30 anos este Uma é de uma... Sim, vai fazer 30 anos. Uma é de um Father Hubert Vanzeler, que era um monge beneditino, que era um parente meu, que era o abade de Downside, um grande colégio inglês, e que escreveu mais de 100 livros. E que tinha um sentido de humor extraordinário. E foi um personagem muito importante na Igreja Católica Britânica, porque foi um dos delegados ao Concílio Vaticano II, era escultor, era escritor, irritava muitas freiras. Muitas freiras. Ele foi diretor de um colégio de freiras nos Estados Unidos e resolveu escrever um livro, chamava-se, que ele não assinou com o nome dele, que era Hubert Vanzeler, e escreveu como Irmão Incolorizado, em inglês Brother Choleric. Então o que é que era? Umas piadas completamente inocentes sobre freiras, que houve umas freiras que ficaram muito doentes, muito zangadas com aquilo, e fizeram uma pira de comprar uns livros todos que havia nas livrarias naquela área, um index daquele livro, e fizeram uma pira de fogo. É claro que aquilo foi uma notícia nacional, não é? Promoveu as vendas ainda mais. E vendeu, dando exemplares do livro. Mal sabiam elas. E quando ele faleceu, o irmão, que também era frade beneditino, eram os 2 frades beneditinos, enviou-me essa oração que está do outro lado da oração. Vou ler isto então, esta oração do António Espírito Santo, que diz: a caminhada. Senhor, dai-vos a vossa mão para que possamos seguir sempre os vossos passos, nos momentos e lugares mais difíceis, pegar-nos ao colo para que possamos ultrapassar convosco o que não conseguimos passar sozinhos. Amém. Muito bonito isto. E é de facto uma lição de vida. Quero agradecer muito, João Vanzeler, a sua presença aqui, mais uma vez. Fico à espera. Isto agora vai ter continuação, claro. Agora ficámos nos anos 75. Espero que venham aí mais 3 volumes e que o João já esteja a escrever, porque são histórias e vivências. O Presidente da República insiste. Obrigou naquele vídeo que foi passado na Fundação Gulbenkian. Quer até 2000, diz ele. Praticamente faz-me um ultimato. Pois foi. Enfim, não sei se vou conseguir corresponder a esse ultimato. Bem-aja e obrigado por ter vindo, João. Obrigado, João. Até sempre.